A UCL tem o primeiro departamento de antropologia com programa de mestrado em antropologia digital. Legal pra caralho, né, bicho? Muito legal. Muito legal. A ideia do Dani nesse departamento é mostrar que a antropologia, que é vista como uma ciência que geralmente trabalha com povos primitivos, ou ditos primitivos ou tradicionais, como ela está muito apta para tratar da questão da internet. Esse é um processo que já acontece aí há muito tempo, né? Há muito tempo que a antropologia saiu desse recorte temático de tratar de povos Tradicionais, exóticos, né? distantes, tradicionais, etc. Mas ainda assim demorou um tempo, né, para a antropologia reagir aos assuntos novos. Eu separei também alguns pontinhos aqui, vou falar. Alguma pergunta aí, entrevistador? Acho que tá indo bem. Tudo bem? Então tá. A primeira questão é o lance da gente chamar a internet, né? Então, existe uma internet, né? Porque, na verdade, existe uma infraestrutura de comunicação que, de fato, unifica as pessoas. Então, nesse caso, é una, né? Mas o que a gente tem falado, pela pesquisa do Dani principalmente, é que quando a gente fala que existe uma internet, parece que a gente, sem querer, cai num etnocentrismo, né? A maior parte das pesquisas feitas sobre a internet, sobre o uso da internet, vem dos Estados Unidos. Então a gente Tá. acaba fazendo essa generalização de que tudo que tem, todo mundo usa a internet da mesma forma, né? Com a mesma perspectiva, com as mesmas vontades, com os mesmos interesses, né? Isso traz problemas. Por exemplo, a gente vê, tanto na mídia tradicional quanto na pesquisa científica, uma série de pessoas falando da influência da internet na Primavera Árabe, né? Nessa É, revolução no isso que a Egito, gente ouve né? bastante, né? Falando que foi uma questão super importante a internet lá, né? Então, no uso do Facebook, É, uso do Twitter, né? Então e no final das contas isso acaba caindo num determinismo tecnológico, né? tá. Como se a internet tivesse a agência, tivesse o poder de agir, né? E se impusesse na vida das pessoas, né? E isso traz, por exemplo, uma leitura que fica nas entrelinhas de que a internet ela faz aquilo que as pessoas não fazem. Então você vê essa análise, e essas análises em geral são feitas de pessoas que estão nos Estados Unidos e que não conhecem nada sobre Egito, Tá. não chamam atenção para a história do Egito, por exemplo, ou da Síria, da Líbia, etc, etc, e que acham que isso não é importante. Quer dizer, de onde que essas pessoas estão vindo culturalmente e historicamente para elas construírem essa revolução usando a internet, né? Então esse é um assunto importante, quer dizer, que a gente está tentando ver. Cada povo vai para a internet com uma série de valores deles, Hum, entende a internet, constrói a sua internet por essa interpretação, por essa capacidade criativa de olhar para uma ferramenta e atribuir valor, né, a essa hum, ferramenta, e a partir disso, sim, usa a internet para, enfim, aquilo que ela, enfim, eles acham que aquilo serve. Mas não dessa forma submissa, passiva, de que a internet levou valores. E que é complicada, inclusive, porque você acaba associando à internet valores que são intrínsecos à sociedade americana. Por exemplo, a liberdade de mercado exacerbada, o tá. liberalismo, né? Você fala então que a internet chega e as pessoas e os mercados se proliferam. Isso é bom necessariamente, né? Será que para alguém no Afeganistão esse valor é o mesmo, né, do que é o valor Claro. para o americano e que, enfim, para o americano a gente, né, deixa para o americano decidir, mas quando a gente está pensando no Egito, a gente não sabe e, enfim, vale a pena se perguntar, né? Tem um caso até de uma pesquisadora que trabalha com as Filipinas, uma antropóloga nas Filipinas, eu posso passar a referência depois, que ela diz que ela começou a se deparar com uma série de perfis no Facebook e a pessoa, em vez de ter aquele perfil dela mesma, que ela tira sozinha na Aham. foto, né?
que a gente está acostumado, etc. Ela tem perfil a foto do antepassado, ou tem as fotos da vila em que ela morava antigamente. Legal. Né? Então, essa pessoa está apontando aí para como essa interpretação do site de rede social, do Facebook, etc., mostra não essa noção que a gente tem do indivíduo, né? Que é ele na foto, ou que é ele no centro da foto, mas como a atenção dessa pessoa está voltada para um tipo de sociabilidade que é anterior, que é a sociabilidade da família extensa, dos relacionamentos que ela tem dentro da vila, enfim, e que a gente acaba ignorando com essa visão mais focada em como as pessoas nos Estados Unidos usam a internet, né? E a gente acaba generalizando. Uma das funções dessa nossa pesquisa, da pesquisa que eu vou participar a partir de abril, né? Que a gente está mandando gente aí para 7 países no mundo, é olhar por dentro, né? Ao longo de 15 meses, como que a internet está sendo apropriada. Então esse é meu primeiro tema. Legal, cara. Porque você vê a internet como um meio, né? Não como um fim, né? Eu acho que é... E como mais um elemento de Mais comunicação, não como uma coisa especial, um meio revolucionária. de expressar a cultura local, né? Isso, exatamente. Como Um tem outros artefato, meios, um né? artefato para se expressar e não como um fim. É isso mesmo. É isso. A segunda, o segundo assunto, acho que importante, que a gente tem conversado muito, é como a internet vem sendo lida pelas ciências sociais, principalmente na sociologia, né? Então você tem teóricos importantes, como Manuel Castells, que é sempre citado, ou esse cara aqui, que é o Barry Wellman, que escreveu esse livro já, e vários outros, é um sociólogo especialista na questão das redes e tal, e eles colocam a internet num contexto de entendimento que é compatível com de outros sociólogos, tipo Weber, tipo Simmel, que inclusive dividiram as disciplinas, né? Sociologia como a disciplina que estuda as sociedades, né? Grandes e complexas, e antropologia como aquela que estuda os grupos menores, né? E que nessa tradição a visão é que a sociedade, na medida em que ela cresce e se torna mais complexa, as relações sociais vão se fragmentando, né? Então você caminha de uma sociedade em que os vínculos eram cada vez mais profundos e os relacionamentos sobrepostos e justapostos, como na cidade do interior, que tem aquela coisa, né, que todo mundo onde todo mundo cuida da vida do outro, você fala que tem muita fofocaria, etc, etc, para sociedades em que as pessoas ligam menos um para a vida do outro e que cada um faz o que quer, etc. Essa é a leitura sociológica. E a internet estaria nesse ponto mais extremo, né? Onde a fragmentação social é mais intensa. Então você tem um conceito que o Barry Wellman criou, que é o individualismo em rede, né? Então você não tem mais nem o bairro da pessoa, nem necessariamente a família da pessoa como formas de ancorar. A pessoa ela se torna o centro da vida dela, quer dizer, o centro não está mais nem no bairro, nem na escola, não está em lugares, né? E ela passa a cultivar esses relacionamentos que muitas vezes são distantes, né? E ela tem que manter e alimentar. Então tem as pessoas que ela conhece em outro país, em outra cidade, etc. E ela articula esses relacionamentos, né? Isso é complicado, né? Então, é onde a gente está problematizando. O trabalho que a gente está fazendo, e aí, de novo, a contribuição do Dani nisso, é de mostrar o quanto que o que faz com que esses sites tipo Facebook sejam abraçados ou estejam sendo abraçados com a velocidade que eles estejam, é o desejo que as pessoas têm, que muitas pessoas do mundo têm, de voltarem a um tipo de sociabilidade anterior. Então você vê, por exemplo, essa história no Facebook, por exemplo, que as pessoas reclamam que está todo mundo junto. Então você tem amigo de escola de muitos anos atrás, misturado com seus amigos do trabalho, misturado com a sua mãe, com seu pai. Então está todo mundo vivendo aquele mesmo ambiente que lembra um pouco esse ambiente de cidade do interior.
Tá, é verdade. né? Tem toda a razão. Então, a leitura que o Danny está oferecendo em contrapartida a essa é se, na verdade, uma parte do motivo da internet está se tornando uma coisa interessante, não seja, né, o fato dela trazer a gente para um estado anterior de sociabilidade, né? Uma sociabilidade que não é idílica e não é romanceada, não é essa coisa da comunidade perfeita, sabe, em que todas as Tá. pessoas se amam. Ela é super problemática também, porque aumenta grau de controle, fofocas, etc. Mas, ao mesmo tempo, não é que isso está sendo imposto à vida das pessoas. É que existe uma série de pessoas que veem esses valores de sociabilidade como sendo coisas importantes e que, portanto, essas estruturas tipo Facebook, etc., etc., favorecem que isso exista e elas preferem ter a vida delas dessa forma, como é o caso do caso que eu falei da McKay, que fez a pesquisa nas Aham. Filipinas, né? Mostrando como as pessoas, quando elas usam essas ferramentas, elas interpretam essas ferramentas projetando a estrutura de sociabilidade em que elas vivem, que elas entendem, e essa é uma estrutura de sociabilidade mais tradicional, né? Legal, cara. É uma visão bem legal, né? Bem Assim, eu interessante. acho legal porque ela rompe um pouco com um discurso meio repetido É. e que acaba sendo tido como legal, como bacana, porque é moderno, porque é interessante, mas que até agora não teve uma contraposição à altura, né? Então, sempre que 2 semanas atrás, teve um artigo na Economist comparando o movimento da internet pela informação livre com o da sustentabilidade, inclusive, Hum, né? E eles têm uma série de paralelos, porque ele é fundado na questão da externalidade. No tá. caso da sustentabilidade, a externalidade é uma coisa negativa, Aham. né? Porque você não considera É. o valor que existe em você jogar, por exemplo, a poluição na atmosfera. Uhum. No caso da internet, é uma sustentabilidade positiva que é tirada das pessoas. Por exemplo, esse livro, ou a informação em geral, isso que a gente está fazendo é livre, Tá. né? As pessoas, tradicionalmente, elas trocam informação Entendi. como parte delas estarem vivas. O que esse livro faz? Ele torna essa informação um bem limitado, um bem que não pode ser transmitido, porque ele é protegido pelo direito autoral, né? E isso tudo, toda essa argumentação é baseada em termos nessa leitura do Wellman, do Castells, etc. Então, isso tudo não é problematizado e é discutido de uma forma, acho que às vezes simplista, heróica, falando da internet como essa Uhum. grande salvadora de vidas, né, dessa coisa que não é mundana, que não é das pessoas, que tem uma série de valores relacionados a ela, enfim. É isso. Esse é o meu ponto número 2. Algum comentário? Não, é bem legal isso, porque acho que vai ao encontro do que eu estava falando sobre a ciência. A ciência ela tem esse papel de sistematizar o conhecimento e ter uma interpretação, né, que não vem de um senso comum, não vem de uma paixão, vem de estudos, né, e, e, e clareia o que está acontecendo, né? Oferece, acho que, Oferece, uma perspectiva diferente para a gente poder pensar sobre isso, né? não é simplesmente um senso comum, uma opinião de boca para fora, né? Uma Ou opinião construída, oportunista, às vezes, né? é uma coisa construída. Isso. Bom, o terceiro item, ele é relacionado a esse. E que tem a ver com a noção que as pessoas têm. Sempre que a gente fala de internet, a gente está falando sobre o futuro, né? A gente está falando sobre tecnologia. Os pais falam, não, eu não uso computador, isso é coisa dos jovens, né? E isso está ligado com aquele primeiro ponto, que é da internet vinda dos Estados Unidos, né? Que Tá. é o do computador como sendo essa ferramenta mágica que se criou dentro do imaginário das pessoas, enfim, como uma coisa que a pessoa, para usar, ela precisa ter grandes conhecimentos de matemática, saber programação, e isso acaba sendo desenvolvido para uma ideia, e que eu falei também no começo, do pós-humano, né? Uhum. Então a internet, ela está relacionada com o futuro, ela está relacionada com um momento de sociabilidade que é separado do corpo, em que as pessoas são só mente, né? São só pensamento. Ela está relacionada com um tipo de relacionamento em que as pessoas não dependem do chão, não dependem do local, né?
E essa é uma maneira de você ler a internet. A maneira como a gente tem visto a internet, ela é radicalmente diferente dessa. Primeiro, que a gente está vendo a internet como uma coisa mais prosaica, mais banal, mais óbvia que existe. E é por isso que ela está sendo adotada. Ela não está sendo adotada porque ela é uma coisa cientificamente incrível, né? Tá. E ela não é o centro da vida das pessoas. Ela é mais um elemento, né? Como é a televisão, como é o rádio, né? Ela é uma ferramenta de comunicação que surgiu, nova, com algumas características próprias, mas que ela não tá aqui para juntar a pessoa daqui com a pessoa que ela não conhece em outro país. Ela está, na verdade, servindo para juntar de outras formas as pessoas que já se conhecem, né? Ela é um elemento que vai para o fundo, né? O interessante da internet não é ela mesma, é como ela se ajusta nessa dinâmica que as pessoas já têm de se relacionar umas com as outras e, portanto, mostra quais são as estratégias que as pessoas estão usando para se relacionarem entre si, né? Então é menos uma internet do longe, do distante, do pós-humano, né? Do pensamento, e é uma internet banal, do dia a dia, dos relacionamentos cotidianos, das coisas simples, né? Do sujeito convidando a namorada para ir para o cinema. Mas com o pé no chão, né? Assim, não é essa coisa como a gente pensava antes, separada, né? É o computador como uma máquina qualquer. E isso nos leva para o último tema que eu separei, que é uma noção, acho que é a principal noção que o Dani trouxe nesses últimos anos, que chama polimídia, né? E é uma noção que ele usa, uma ferramenta analítica para a gente pensar a internet, né? Como que a internet está influenciando a vida das pessoas. Então ele fala assim, até, sei lá, você lembra na época que fazer ligação para outro estado era uma grana? Era uma grana, era. Então ele estava falando assim, no mundo, até pouco tempo atrás, as pessoas se comunicavam à distância ou por carta ou por telefone, né? A carta tinha uma série de contingências, né? O sujeito tinha que saber escrever ou conhecer quem soubesse escrever, tinha que ter um correio perto, tinha que, enfim, pagar para esse correio. E o telefone também tinha uma série de contingências. Você tinha que ter uma linha, ter linha no Brasil custava um carro, né? Minha mãe pagou um carro, assim, ao longo de anos, né, de prestação. A gente ia na Telefônica. Telefônica chamava? Não, em São Paulo era Telesp. A Telesp ligar, que tinha que ficar na fila. Usava orelhão, etc, etc. Então, a comunicação, ela era muito baseada nessas limitações, nesses entraves, né? O que a internet trouxe? Primeiro, ela trouxe uma série de formas de você se comunicar. Então, se você quer falar com alguém que está longe, você pode usar o Skype, você pode usar o VoIP, você pode usar SMS. Aqui na Inglaterra você vê o tempo todo em ônibus promoção de celular para quem está na África, quem está na Ásia. Então você paga 30 libras e você fala ilimitadamente, manda mensagem de texto ilimitadamente para qualquer lugar. É bem barata. Tem acesso à internet no celular. Então você tem uma quantidade grande de canais de comunicação. E que são canais de texto, ou são canais de voz, ou são canais de vídeo, né? Que você acessa da maneira como você quiser, a hora que você quiser, da forma como você quiser, com uma característica muito importante. Não só você tem muitos, mas o preço, né? Como que era o telefonema na época que a gente ligava para a avó à distância? Você tinha que ficar olhando os minutos, porque você pagava depois, né? Com a internet você paga antes. E não importa o quanto você use. O fato de você ter um plano de acesso permite que você mande quantos e-mails você quiser. Que você fale no Skype quantas horas você quiser. Se você quiser deixar a sua webcam ligada, transmitindo as coisas da sua casa para você monitorar, você pode. Porque o custo foi para o fundo, né? Olha. E o que o Dani está falando em relação a isso, né? E é por isso que essa ferramenta analítica da Polimídia é interessante. Que como a gente tem muitos canais e esses canais não cobram mais para você usar eles, a escolha desses canais é uma escolha moral. Então, por exemplo, terminar um relacionamento por texto, por mensagem de texto, não é legal. As pessoas não veem como seja uma coisa legal. Existe uma interpretação em relação a isso.
Tá. Então, o fato de você poder usar essa quantidade grande de ferramentas permite com que a gente expresse os nossos valores morais a partir dessas escolhas que a gente faz, né? Então, o pai ter uma conta no Facebook e seguir o filho, é legal ou não é legal, né? Você mandar uma mensagem para sua mãe ou ligar pelo telefone no aniversário dela, é legal ou não é legal? Essas são todos os elementos que você pode usar para fazer uma análise de como a sociedade é e como ela está pensando. E essa é a função dessa ferramenta essa ferramenta analítica que ele chamou de polimídia. E essas são as minhas contribuições, então. Também com 22 minutos, estourei um pouquinho meu tempo. Mas é isso, e daí a gente pode, então, na sexta-feira, a gente conversa mais. Bater papo. É isso. Valeu. Tchau. Tchau. Bem legal.